Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos o 12º domingo do tempo comum, que continuemos sendo conduzidos pelo amor de Deus. No evangelho desse domingo, Jesus continua a falar com seus discípulos sobre as realidades do anúncio do evangelho. É apenas em Cristo que conseguimos percorrer o caminho do céu. É no amor de Deus que se importa com cada um de nós por inteiro que encontramos as promessas divinas. Escute a homilia do Padre Antônio José, nosso pároco, e envie alguém querido. Que Deus abençoe você e sua família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o trechinho do Evangelho que nós ouvimos hoje é a continuação da conversa de Jesus com seus apóstolos, que nós começamos a ouvir no domingo passado. Por isso você não pode faltar à missa, porque se você falta, perde o fio da meada do negócio, né? Jesus escolheu 12 homens para estarem mais próximos dele e para depois saírem em missão aos lugares aonde o próprio Jesus desejava ir. Aldeias da Galileia. Jesus dá a esses homens algumas instruções. Diz que no caminho eles devem anunciar às pessoas que o reinado de Deus já está perto de acontecer na nossa vida. Eles devem sarar as pessoas que eles encontrarem adoecidas. Eles devem levantar as pessoas que eles encontrarem mortas. E Jesus diz àqueles homens: de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Mas a conversa de Jesus continua. Jesus continua preparando os seus apóstolos para a missão que eles tinham diante deles. Essa missão é a mesma que a gente tem. Temos pessoas a alcançar, pessoas que no caminho da nossa vida nós vamos, por causa da presença de Jesus em nós, sarando, levantando. É a mesma missão que a gente tem. A gente, como aqueles homens, tem recebido tanto de Deus, por isso a gente tem tanto para dar, e a gente precisa acreditar nisso. Jesus então continua dizendo hoje aos discípulos: não tenham medo dos homens. E Jesus diz isso 3 vezes: não tenham medo, não tenham medo. Jesus sabe que os seus apóstolos, assim como talvez a gente, não são pessoas muito descoladas diante do mundo. Jesus chamou principalmente pescadores, gente simples da Galileia, que era a roça daquele tempo. Jesus sabe que aqueles homens estavam acostumados a um mundo
que cabia ali bem diante dos olhos deles, perto do mar da Galileia. E agora Jesus os envia para avançar. Primeiro para as aldeias da Galileia, mas depois para todas as regiões do mundo. Jesus sabe que esse horizonte que de repente se alarga diante do coração e dos olhos deles é bastante desafiador. É lidar com gente diferente, lidar com pessoas que, quando você tenta oferecer o seu melhor para elas, podem não compreender e podem repelir. Lidar com lugares tão diferentes dos seus, para aqueles homens isso tudo seria um desafio muito grande. Por isso Jesus diz para eles: não tenham medo, e não tenham medo dos homens que vocês vão encontrar no caminho. Talvez vocês encontrem pessoas que vocês vão tentar dar a elas o melhor, e elas vão reagir mal. Talvez vocês encontrem pessoas que vão fazer cara feia para vocês. Certamente vocês encontrarão pessoas que talvez vão pensar até em prejudicar vocês. Não tenham medo. É sempre e só gente. Gente que pode tentar falar alto, gente que pode tentar intimidar, mas no fundo é só gente, como vocês. Não tenham medo, não se importem tanto com a insegurança do caminho. É quando você está diante de um caminho novo, é natural que você se sinta inseguro. E é uma das coisas que mais causam medo na gente, a insegurança diante daquilo que a gente não planejou, que a gente não conhece, diante do futuro. E Jesus diz para eles, e hoje diz para a gente: você não precisa saber exatamente o que vem pela frente. Você sabe que eu vou com você. Isso é o que importa. Não importa se as coisas não vão ser exatamente da maneira como você havia planejado. Não importa se você vai encontrar pessoas que de verdade vão levantar obstáculos para o seu caminho. Você sabe que eu vou com você. Isso é que é importante. Irmãos, não dá para a gente controlar tudo da maneira como a gente gostaria. Não dá para a gente saber com antecedência o que a gente vai viver. E quem disser o contrário para você, foge, porque está enrolando você. Agora, dá para a gente saber com quem que a gente vai. E se a gente vai com Jesus, o caminho é seguro, não porque os outros me garantem segurança, mas porque Jesus está do meu lado. Não porque eu vou estar sempre em situações que eu tinha planejado. Não dá. O caminho é seguro porque Jesus está no meu caminho. Isso é que faz o caminho ser seguro. Jesus diz a eles: não tenham medo dos homens, não tenham medo daqueles que só podem causar mal ao corpo de vocês. É como se Jesus estivesse dizendo: o que as pessoas podem fazer de mal a vocês tem um limite, e esse limite é muito grande. Elas só podem alcançar até aqui, elas podem ferir vocês de fora, mas tem um lugar na alma de vocês onde ninguém consegue chegar. É o lugar onde vocês estão a sós com Deus. Nesse lugar ninguém entra, esse lugar ninguém fere. Cuide desse lugar aí dentro. Esse lugar é a sua reserva de forças. Esse lugar é o seu reservatório de vida, de coragem para viver, para lutar. Ninguém pode tocar nele. Mas se você descuida desse lugar, o lugar da sua aliança com Deus, isso verdadeiramente pode fazer mal a você. Portanto, vigie o seu interior, cuide dele, não maltrate a sua amizade com Deus, não se perca em outras coisas, e você vai encontrar segurança para viver o que for preciso. Mas não são os outros que lhe dão essa segurança, e eles também não podem tirá-la. Não tenham medo daqueles que só podem ferir o corpo de vocês, mas que não podem chegar no íntimo de vocês, onde só Deus chega. E cuidem bem desse lugar. Jesus então diz aos apóstolos: olhem, é possível que vocês encontrem pessoas
que queiram mal a vocês, que queiram prejudicar vocês, que queiram ameaçar vocês, que talvez imaginem que tem vocês na mão delas, mas está chegando a hora em que tudo vai ser colocado com clareza diante dos olhos de todos. A verdade vai ser elevada. Tudo que está escondido no coração dos homens vai vir à tona. E nesse dia vai ficar claro quem é amigo da verdade, quem vive na verdade e quem torce a verdade para manipulá-la, para fazer mal aos outros. Esse dia vai chegando. Depois Jesus diz: o que eu falo agora para vocês em segredo, no momento certo, falem do alto dos telhados. Ou seja, o que vocês estão aprendendo comigo, chega um momento em que é preciso que vocês contem para outros, dividam isso com outros. Primeiro eu falo a vocês no íntimo, primeiro eu falo a vocês no coração. Chega uma hora em que vocês devem dividir isso com outras pessoas. E quando essa hora chegar, façam isso. Jesus então fala uma outra coisa aos seus apóstolos, inspirando a eles a confiar em Deus. Jesus diz assim: escuta, a gente não vende uns pardais aí por algumas moedinhas? Pois é, mas ninguém cria pardal, né? Os pardais que a gente vende, no tempo de Jesus se vendia isso, para uma série de coisas, né? Os pardais que a gente vende são os que caíram do céu ali, ou que chegaram muito perto e a gente conseguiu pegar. Pois é, nenhum deles cai do céu sem o consentimento do Pai. Do mesmo jeito, vocês valem muito, muito mais que muitos pardais. Se Deus se importa até com as aves, que valem só umas moedinhas, como Ele não vai se importar com vocês, que valem tanto para Ele? Vocês não conseguem contar nem os fios de cabelo da cabeça de vocês. Quer dizer, vocês não conseguem nem cuidar direito de vocês. Vocês vivem perdendo cabelo por aí, não é assim? E nem sabem. Mas o Pai do céu tem os cabelos de vocês contados. É como se Jesus quisesse dizer: olha, para o Pai do céu não há nada em você que seja escondido, que Ele não conheça, que Ele não tome ciência, que Ele não se importe, e Ele é capaz de cuidar de você melhor do que você próprio. A gente às vezes acha que sabe se cuidar, né? Não, eu me cuido. Ele cuida da gente melhor do que a gente mesmo. Confie em Deus. Em qualquer situação, venha o que vier, é algo novo que está deixando você inseguro, confie em Deus. É um ambiente difícil, onde você está tentando ser fiel ao Senhor, e parece que você está nadando contra a corrente, ou você está sendo incompreendido. Confie em Deus, não abra mão da sua história com Deus, da sua vida com Deus. Ele sabe de tudo que você precisa, confie nele. Irmãos, insegurança diante do que é desconhecido, diante do que a gente não controla, é o que causa na gente ansiedade e medo. E às vezes um medo que se torna pânico. Eu quero controlar, eu preciso segurar, eu estou no controle, mas não consigo. E quando lá dentro da cuca da gente, a gente percebe que não consegue, portanto as coisas são maiores do que o que cabe nas mãos da gente, a gente se sente inseguro e a gente começa a ficar ansioso. O segredo para a gente vencer esses momentos em que a ansiedade ronda o coração da gente, em que o medo quase paralisa a gente: não vou conseguir, não consigo, não para, estou com medo. O segredo para vencer isso não é forçar barras, não é querer um controle que não existe. O segredo é sempre confiar. Eu sei que eu tenho um Pai que se importa comigo, e eu sei que Ele é capaz, incrivelmente, de tirar bênçãos até de cruzes. E se foi assim lá no Calvário, do jeito que foi, também pode ser assim agora na minha vida. As cruzes que eu vivo, eu não entendo, eu não sei muito bem porquê, mas o meu Pai do céu
é capaz de tirar delas bens que eu sozinho não conseguiria. Eu consigo fazer de um problema 2, 4 ou 5. E às vezes a gente faz isso, né? A gente está com um problema, reage mal, viram 2 problemas. Aí a gente reage mal, viram 5 problemas, né? Meu Pai do céu não. Ele consegue de um problema tirar uma nova direção para a minha vida, me ensinar algo que eu não sabia, me fortalecer para que eu me torne alguém melhor, me fazer estar mais junto das pessoas que Ele me deu. Meu Pai do céu consegue tirar bens até de males. E porque eu confio nele, eu vou prosseguir o caminho, mesmo diante do que é incerto, eu sei quem vai comigo. E junto com ele, lá vamos nós. Jesus termina o trechinho do Evangelho de hoje, dizendo a nós, aos discípulos e a gente: quem se declarar em meu favor diante dos homens, eu me declararei em favor dele diante do meu Pai do céu. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai do céu. Vou dizer a mesma coisa de outro jeito. Jesus falou assim: quem tiver coragem de dizer diante dos homens que pertence a mim, diante do meu Pai do céu, um dia eu vou dizer a mesma coisa: Pai, essa me pertence. Se alguém nega me pertencer diante dos homens, um dia diante do meu Pai, eu também direi: não me pertence. Irmãos, algumas pessoas imaginam que só houve pessoas de fibra, corajosas, fortes, para dizer diante dos homens que são de Jesus, até pagar um preço altíssimo por isso. Algumas pessoas pensam que só houve pessoas assim lá no início da igreja, há 2000 anos atrás. Talvez esses grandes santos que hoje nós temos nas nossas igrejas, e que o povo talvez não conheça tanto, mas sabe que morreram por serem cristãos. Nunca na história da igreja houve tantos mártires morrendo por serem de Jesus, como nesse tempo que a gente está vivendo agora. Durante todo o tempo do Império Romano, os 3 primeiros séculos da igreja, não morreu tanta gente por ser cristã, por ser de Cristo, como está morrendo no século XX e no século XXI. Para algumas pessoas pode parecer banal a história de alguns desses. A gente tem histórias de crianças, de mulheres, de velhos, que diante de alguém que não é cristão e que exige que ele se retrate, diga que você não é cristão. Simplesmente dizem: eu não posso falar isso, eu sou cristão, eu sou de Cristo, e por isso são mortas. E alguém pode dizer: mas essas pessoas não podiam dizer, não sou cristão não, mas lá dentro continuar sendo. O jogo não funciona desse jeito. O que está fora tem que corresponder ao que está dentro. E o que está dentro tem que se expressar para fora. Não é cristão alguém que diz que é cristão dentro, mas diante da primeira adversidade nega ser cristão. Não é cristão. Jesus deixou bem claro: aquele que tiver coragem de dizer diante dos homens, eu pertenço a Cristo, um dia diante do meu Pai eu direi, ele me pertence. Aquele que diante dos homens se acovardar e disser, eu não pertenço a Cristo, um dia diante do meu Pai eu direi, ele não me pertence. Não há lugar para a gente fazer um arranjo nisso. Talvez nenhum de nós aqui chegue um dia a ter que dar a vida por dizer que é de Jesus. Mas eu tenho certeza que todos nós aqui somos desafiados de 1000 maneiras a, diante desse mundo cheio de tanta incredulidade, de vez em quando afirmar, não como alguma coisa nossa, mas como algo que a gente não pode negar porque a gente recebeu de Deus: eu sou cristão. Às vezes, por uma vergonha boba de criança, a gente corre o risco de negar isso.
de omitir, finge que ninguém sabe. Não precisa ficar ninguém sabendo. Bom, você não precisa andar na rua dizendo, eu sou cristão, né? Brasileiro na Times Square, né? Não precisa, né? Agora, há situações em que talvez a resposta seja essa, eu não posso participar disso, eu sou cristão. Ou então, diante de pessoas que não creem e não, talvez, né, fazer um sinal de que você é cristão. Irmãos, cuidado, porque às vezes uma pequena raiz de vergonhazinha pode roubar da gente isso. Não há motivo nenhum para se envergonhar de Jesus. Nenhum. Jesus nunca, jamais fez mal a alguém. Jesus nunca teve o seu nome envolvido em enganos, mentiras, para que a gente tenha vergonha de dizer que tem envolvimento com Ele. Nós deveríamos ter vergonha de muitas outras coisas, mas não dessa. Portanto, seja corajoso e quando for preciso, e quando chegar a hora do teste, diga, não vou me envolver com isso, porque sou cristão. Minha vida com Deus não suporta isso, não permite isso. E ponto. E não precisa dar todas as explicações do mundo, mas essa vai ser suficiente. Precisamos de um mundo, irmãos, onde os cristãos não sejam tão invisíveis como a gente às vezes é. Cristãos têm que ser visíveis, não necessariamente por conta de uma bandeira ou de uma camisa, mas pelo seu comportamento e pela sua fidelidade a Deus. É engraçado porque a gente reclama tanto do nosso Brasil, né? A gente fala tão mal, o brasileiro fala muito mal do Brasil, né? Você pergunta para qualquer estrangeiro que vem para o Brasil, eles amam o Brasil, mas o brasileiro meu fala, mas na época da Copa, que orgulho, de onde é que sai isso, gente, né? Que coisa estranha, né? Que orgulho, você vê os brasileiros lá nos Estados Unidos, né? Não, eu estou achando engraçadíssimo, estou achando um barato, porque todos os outros ficam, né? Que povo é esse? Adoram. E o pessoal fica contente, né? Eu estou vendo os videozinhos que às vezes passam na internet, eu já vi de tudo, né? O pessoal tirando foto com polícia. Ontem mostraram, tinha um grupo de Hare Krishna andando na rua, tocando, e os brasileiros no meio dançam. Eu falei, meu brasileiro tem que ser estudado, realmente, né? Mas ninguém se envergonha do Brasil, né? Num momento desse, o pessoal gosta de mostrar, eu sou brasileiro, né? Pois é, a gente tem uma outra pátria que é ainda mais importante do que essa. E às vezes a gente se envergonha dessa pátria, que é a pátria na qual Cristo é o centro, né? Não podemos deixar isso acontecer, irmãos, de jeito nenhum. Então, nossa fé, nós não a ostentamos como algo para intimidar os outros, mas nós a mantemos firme e, quando é preciso, nós a declaramos de modo especial quando isso é um grande desafio para a gente. Eu não devo ostentar minha fé para desafiar outros, mas quando o desafio é para mim, eu devo mantê-la de pé e devo mantê-la visível. É desafiador, às vezes, num ambiente de trabalho, você dizer, eu não vou me envolver com isso, porque sou cristão. É desafiador, de repente, num ambiente de gente, né, que está, sei lá, rindo de alguma coisa da fé e tal, você dizer, olha, irmão, gente, meus amigos, eu sou cristão, eu não vou rir disso, né? E por aí vai, 1000 outras possibilidades. Mas é nessas horas, o desafio é nosso, é nessas horas que a gente tem que segurar. Minha fé é o que eu tenho de mais precioso, não posso negá-la nem abrir mão dela. Queria só chamar sua atenção para um último detalhe, que apesar de estar no Antigo Testamento, no Salmo que a gente cantou hoje, é um detalhe importante para todos aqueles que estão caminhando com Jesus. Tem um trechinho do Salmo no qual se diz mais ou menos assim, humildes, vede isto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente.
tem um segredo nessa frase, um segredo para reavivar a nossa fé quando a gente está passando por momentos difíceis ou de desânimo. Vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente. O meu coração revive, as minhas forças se renovam cada vez que eu procuro o Senhor, tenho fome dEle, desejo conhecê-lo um pouco mais, desejo estar um pouco mais com Ele. Normalmente as pessoas que pensam que já encontraram o Senhor, estão perto dEle, têm uma grande chance de se enganar. Eu estou muito perto de Deus. Tomara. Mas não se engana aquele que reconhece, eu ainda preciso me aproximar muito dEle, por isso eu hoje não vou me cansar de procurá-lo. Procure Deus, busque Deus, tenha desejo de aprender dEle e sobre Ele, tenha desejo de estar com Ele, encontre maneiras de estar com Ele, seu coração reviverá nessa medida. Agora, uma pessoa que procura é uma pessoa que se mexe, e aí temos um problema para hoje em dia. A gente está ficando acostumado com uma postura que não é só espiritual, mas que também é espiritual. A gente quer tudo delivery, não é assim? Então, ninguém mais hoje, pensa em, eu vou ter que sair de casa, vou ter que ir comer em algum lugar, porque aqui em casa não tem nada, chegamos de viagem. Não, pega o telefone, iFood, pronto, volta, vem, chega aqui, em tantos minutos está lá, beleza. Também religião, não vou nem à igreja não, deixa eu pegar aqui no computador, tem alguém falando aqui, fulano ou beltrana está falando aqui, está rezando, vou rezar junto. Irmãos, cuidado com isso, porque comodidade demais, do ponto de vista humano, físico, isso está causando uma série de problemas para a gente, A gente está mais indolente, mais preguiçoso, mais obeso por causa disso, não é assim? Não se mexe. Quem não se mexe, recebe muito e não queima, Pois é, do ponto de vista espiritual, a gente não está buscando mais a Deus. A gente quer que as coisas cheguem até a gente, e a Bíblia não diz isso. Procurai o Senhor continuamente, se mexa, leia, não fique só ouvindo coisas na internet, leia a sua Bíblia, se mova um pouquinho para vir à igreja. Tudo que a gente faz agora na igreja, o pessoal manda mensagem, vai ter online? Essa semana já me perguntaram, vai ter um encontro lá na Bom Pastor, mês que vem, aí já mandaram, vai transmitir pelo YouTube? Aí eu escrevi, se fosse para transmitir, eu fazia de casa, eu não ia para Copacabana para fazer, a pessoa mandou, eu falei, Tem umas coisas, gente, que se fosse para eu fazer, para aparecer no YouTube, eu não ia para Copacabana fazer, eu ficava em casa e fazia de casa, Então, se eu vou, vá também, É o básico, Então, se mexa para vir à igreja. Mas está chovendo. Sim, quando é sol é porque está sol. Aí quando está nublado é porque está nublado. Meu amigo, se você não vencer a resistência da preguiça, nada se faz. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Se mexa um pouquinho. Eu estou passando por um momento meio de frieza, eu acho que eu vou sair aqui do Meier, eu vou lá na Penha, eu vou lá rezar um texto, lá na Penha. Se mexa, você está se mexendo, você está procurando. Precisa ir na Penha? Não precisa, Deus te escuta aqui ou lá, mas o fato de você estar se mexendo, significa, Senhor, eu estou buscando. E Deus se dá a quem busca, não a quem espera que Ele chegue numa moto no delivery. Procurai o Senhor continuamente, e o vosso coração reviverá. Como é que está a sua procura pelo Senhor? Última vez que você fez exame de sangue, como é que estava? O médico falou o que para você? Ai, meu Deus, vai nessa que tu não chega daqui a 10 anos. Foi assim que ele falou? Pois é. Então, hoje eu estou falando para você por outras coisas. Como é que está a sua busca de Deus? Como é que está a sua fome por Deus? Mas eu estou meio... Não, você está meio justamente porque você parou de buscar, porque revive o coração de quem busca a Deus. Faça um esforço,
Pegue a Bíblia, abra a Bíblia, vai lá no Novo Testamento que é mais fácil. Tire um tempo para rezar. Começa com o texto da misericórdia, que é curtinho, todo rapidinho, todo mundo, né? E depois vai lá, vai em frente. Agora, se não, irmãos, nosso coração se entrega a esse cansaço que é a marca registrada do nosso tempo. O pessoal costuma brigar com os jovens, né? Parece que nasceu cansado. Nasceu sim. Dizem que a grande característica do nosso tempo é o cansaço. Todo mundo cansado, enfadado. Pois se a gente se entregar a isso, na mala desse cansaço vem depressão, vem desânimo, vem apatia pela vida. De jeito nenhum, isso não cabe para a gente. Amor pela vida, alegria pela missão que Deus nos deu, confiança em Deus, certeza de que o chamado de Deus, mesmo quando é difícil, vale a pena e que a gente tem algo bom para deixar nesse mundo, a luz de Cristo que está brilhando na gente. Vamos embora. Não se entregue ao cansaço, à apatia, à indolência, mas o remédio para isso, procure Deus, se mova. Se você tem que se mover fisicamente, porque o médico falou que você está ficando travado, porque a cuca não funciona, porque está tudo entupindo, se mova também espiritualmente. Se mova, busque, e o Senhor se dá a quem o procura de coração sincero. Não é uma caça ao tesouro, como quem não sabe onde encontrar. É a busca de um filho pelo seu pai, é diferente. É uma busca na qual a gente sabe onde encontrar ele, basta parar um pouquinho. E uma busca que certamente, quando a gente experimenta e descobre, a gente percebe, ela renova de verdade o coração da gente. Essa semana, que a gente possa vencer com a confiança a ansiedade, o pânico, o medo, confiando em Deus. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei quem vai comigo. E isso é que torna o caminho seguro. A segurança do meu caminho não são as circunstâncias, é Jesus Cristo. E tendo a Ele, o meu coração sereno pode enfrentar tudo o que for preciso.